Lá fora, na luz do sol, ficamos um pouco mais calmos. Eu olhei para o meu primo a fim de perguntar o que tinha sido aquilo, quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava era que estava doendo muito. Eu olhei no braço dele e... Saudações! Meu nome é Silvia e eu quero contar um caso bem interessante que aconteceu comigo há pouco mais de um ano. Nas minhas férias, eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, que fica em Minas Gerais, em uma cidade pequena e rural, que neste momento eu não me lembro do nome. Ele, a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá, como de costume. Só que, dessa vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente andando de cavalo e nadando na piscina do local. Eu queria sair, caminhar e explorar a fazenda inteira. Depois de um tempo incomodando um dos meus primos que mora lá, o Alessandro, eu consegui o que eu queria. Ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que, além de eu não querer ir sozinha, eu não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: "Já que você quer explorar, eu vou te levar para conhecer a antiga casa principal da fazenda." Quando ele falou aquilo, eu já senti que íamos encontrar muito mais do que eu queria por lá. A antiga casa da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegarmos no local. Quando chegamos lá, eu constatei aquilo que eu vinha imaginando pelo caminho. A casa era realmente bem velha e estava bastante deteriorada. Ela não era tão grande, mas também não era pequena. A porta estava destrancada e encontrava-se simplesmente encostada. Conhecer aquela casa não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda. Eu estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com uma vista bonita ou até uma caverna. Mas a casa era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas e sujas, com umas manchas amarronzadas que pareciam ser sangue seco. Mas isso eu não podia dizer com certeza, pois poderia ser tinta velha também, apesar dos formatos das manchas serem bem estranhos e suspeitos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia até lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito, e ele não sabia o que havia acontecido para estar daquela maneira. Nós estávamos na sala principal, sendo que para a esquerda tinha uma passagem que levava para uma outra sala, a de jantar, e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos da residência. Da sala de jantar ia-se para a cozinha, e de lá para fora da casa de novo, porém pela porta dos fundos. Nós resolvemos pegar o corredor da direita para olhar os quartos. Daquele lado havia 4 quartos e um banheiro no total. O primeiro quarto estava normal. Era um quarto vazio e nada demais havia ali, só poeira. O segundo e o terceiro
a mesma coisa. E então fomos ver o último quarto, que era, por sinal, o principal e o maior de todos. Quando entramos lá, eu senti uma brisa gelada que me fez sentir um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto tinha um armário e nós fomos ver o que tinha dentro dele. Abrimos as suas 2 portas e nada, só pó e sujeira. Então eu ouvi o som de passos que pareciam vir do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e me virei para a porta apreensiva. Os passos chegaram perto e pararam na frente da porta. Mas não apareceu ninguém. Eu olhei assustada para ele e saí correndo. Ele veio logo atrás de mim. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não via ninguém lá dentro. Eu só via as nossas pegadas na poeira e de mais ninguém, apesar daqueles passos que eu ouvi. Lá fora, na luz do sol, ficamos um pouco mais calmos. Eu olhei para o meu primo a fim de perguntar o que tinha sido aquilo, quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava era que estava doendo muito. Eu olhei no braço dele e começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo vermelho também. Ele começou a sentir falta de ar. Eu decidi que era melhor levar ele correndo para casa, para a mãe dele ver o que era. Antes de sair correndo com ele, eu dei uma última olhada para a velha casa e vi uma fumaça meio cinza escura na porta de entrada. E essa fumaça tinha a forma de uma pessoa. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou muito assustada. Ela rapidamente o levou para o hospital e lá lhe deram alguns medicamentos para tomar. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bom de novo. Nem parecia que ele tinha tido alguma coisa daquele tipo. Ele me falou que aquela era a primeira vez que ele tinha entrado nos quartos da casa antiga, mas que já havia ido na sala e na cozinha de lá, e que nunca havia tido uma reação alérgica tão forte por causa disso. Durante o jantar, nós falamos sobre o que tinha acontecido no dia anterior e mencionamos os passos que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que podia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era incomum de acontecer naquelas redondezas. Assim, ele resolveu investigar a casa e os seus arredores no dia seguinte. Como não tínhamos muita coisa melhor para fazer, o Alessandro e eu fomos juntos com ele. Quando chegamos lá, nós entramos na casa com medo e cautelosamente. E para nossa grande surpresa, as paredes não tinham mais aqueles arranhões. Na verdade, não havia nenhuma marca ou mancha de tinta ou o que quer que fosse aquilo. As paredes ainda estavam com a tinta velha desgastada, mas ainda assim limpas e sem marcas. Ficamos realmente surpresos e espantados, pois nós dois víamos aquelas manchas estranhas. Eu e o meu primo nem saímos da sala. Aquele cômodo foi o máximo que nós adentramos no imóvel. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém, e nem sinal nenhum de que alguém além de mim e do Alessandro tivesse estado lá dentro recentemente. Nós fomos embora de lá completamente confusos. Eu só sei que nem eu e nem o meu primo voltamos lá de novo. Já se passou um bom tempo, mas eu nunca vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que eu vi na porta, e nem da alergia relâmpago do Alessandro, que veio do nada e foi embora como se ele nunca tivesse tido aquela reação alérgica estranha. Isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos, e principalmente antigos, pode ser bem perigoso,
além de trazer surpresas desagradáveis, que parecem vir direto de algum lugar além da imaginação.